Olá, meu nome é Sérgio, sou professor da disciplina Trabalho Escolar e Teorias Administrativas e juntos iremos estudar as questões dessa área. Para atingir os objetivos de ampliar os nossos conhecimentos, essa aula deverá ser complementada com a leitura do caderno didático e com a realização das atividades propostas em cada uma das unidades. A ideia é de analisar a escola como organização, considerando as contribuições das principais teorias administrativas e suas especificidades. É importante estabelecer uma relação crítica entre política, planejamento e legislação educacional, levando em conta as implicações dessa relação no contexto da escola, compreendida em sua totalidade. Na unidade 1, analisaremos as relações escola-sociedade como ponto de partida e de chegada. É domínio público que as várias questões e ações desenvolvidas na escola estão relacionadas com a sociedade, ainda que de maneira macro e mais ampla. E é fácil perceber que a maneira como essas ações são desenvolvidas depende de como as pessoas envolvidas compreendem o que é educação. E é verdade, cada um de nós percebemos a educação de uma maneira, ainda que o objetivo seja comum, que é o sucesso do aluno. A educação, por ser muito complexa, existe um grande número de teóricos e estudiosos cuja preocupação tem sido a de sistematizar a discussão do fenômeno educativo, considerando que esse fenômeno ocorre na sociedade em geral e que sua sistematização acontece na instituição escolar. Posto isso, analisaremos algumas visões de educação, procurando extrair de cada uma delas seus principais fundamentos e ideias. E por onde começar? De certo, devemos começar pela relação escola-sociedade, porque as diferentes concepções de educação não se encerram em si mesmas, mas decorrem de determinadas visões de homem, de mundo e de sociedade. Então, começaremos com a reflexão sobre o sentido que a educação assume para os sujeitos em seu contexto social. Carlos Rodrigues Brandão, por meio da transcrição do extrato de uma carta de índio, chama a nossa atenção para essa questão. Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas, e sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos, ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência, mas quando eles voltavam para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou conselheiros. Ficaremos extremamente agradecidos pela vossa oferta. E, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos envie alguns dos seus jovens
que lhe ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. O texto mostra de forma até emocionante que as concepções de educação variam em função do grupo ou de cada sociedade. Souza, em 2013, esclarece que em diferentes épocas os povos adotam variadas formas de educação, valorizam diferentes métodos de ensino e definem variadas funções para a escola. Afinal, a educação sempre ocorre com sujeitos que, como você, são dotados de historicidade. Por isso, a escola precisa construir sua própria história a partir da ação conjunta dos seus atores. As diversas discussões que a educação foi objeto desencadeou várias teorias para explicá-las. Todavia, aqui analisaremos apenas algumas vinculadas a dois grandes paradigmas: o paradigma do consenso e o paradigma do conflito. Para avançarmos no nosso estudo, abordaremos o discurso conservador do paradigma do consenso, mas não sem antes conceituarmos paradigma. O teórico Thomas Kuhn nos ajuda a pensar a respeito desse conceito. Para ele, os paradigmas são as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Eu esclareço. Paradigmas são normas aceitas pela sociedade que delimita e determina como o indivíduo deve agir. O site significado.com.br define paradigma como modelo ou padrão correspondente a algo que vai servir de modelo ou exemplo a ser seguido em determinada situação. Agora sim, vamos ao discurso conservador do paradigma do consenso. Já falamos antes que as concepções de educação são decorrentes de determinadas visões de homem, de mundo e de sociedade. Então, nossa abordagem inicial será o que é educação por esses conceitos puramente. Uma das teorias que explica a educação, destacaremos aquela vinculada ao funcionalismo. O funcionalismo se mostra conservador e defende a necessidade da ordem social. Assim, a sociedade é preservada à medida que a harmonia reina entre os indivíduos. Então, a estrutura social vem antes do indivíduo. Podemos dizer que nessa visão, a educação é concebida como fator de equalização social. Então veja que importante. Nessa visão de sociedade de homem, a educação é concebida como fator de equalização social. Com força, nas primeiras décadas do século XX, considera a educação escolar como salvadora de todos os problemas da sociedade, sejam eles sociais, políticos, econômicos. Um dos principais representantes dessa forma de pensar é Emile Durkheim. Para esse teórico, a educação, em princípio, pode ser até estabelecida pelo indivíduo ou grupo de indivíduos, a partir de seus interesses ou habilidades. Porém, ela só alcançará seus objetivos plenos se for realizada de acordo com os interesses que a sociedade estabelece como condições necessárias à sua própria manutenção. Souza, em 2013, estabelece que na visão funcionalista, a educação é reduzida ao mecanismo adaptativo do homem à sociedade,
restringindo-se à mera transmissão de conhecimentos, fazendo com que tradições e regras sociais sejam defendidas, por exemplo, pela escola, como objetivo de manter o equilíbrio social. Karl Menahem, que defendendo a necessidade de técnicas sociais para o planejamento de uma sociedade democrática, vê a educação como uma dessas principais técnicas. Para ele, a educação escolar é elemento-chave para o progresso social, devendo preparar o indivíduo para viver numa sociedade que seja o resultado de um planejamento democrático e racional. Com o passar do tempo, surge outra concepção educacional, a escola nova, que propõe uma pedagogia ativa. O americano John Dewey parte do princípio de que educação não é uma preparação para a vida, mas é a própria vida. Segundo Dewey, o indivíduo se educa através do processo ativo de construção e reconstrução da experiência, o que caracteriza a educação como um processo fundamentalmente social. A visão escola novista, onde a democracia é percebida, primeiramente no âmbito da escola e não no contexto das relações sociais, tem como princípios orientadores a educação que equilibre as necessidades individuais com o meio através de experiência que satisfaçam ao mesmo tempo os interesses do aluno e as exigências sociais. Valorização da criança e respeito à liberdade, iniciativa e interesses. O que importa é a atividade que vale por si mesma e não pelos resultados e práticas sociais que produz. ênfase na metodologia, deixando em segundo plano o conteúdo, de forma que esse último pouco importa. Qualquer um serve, desde que leve o aluno a aprender. E bases científicas na educação, levando à defesa da incorporação do desenvolvimento tecnológico científico ao ato educativo. Educação compensatória, como o próprio nome indica, essa concepção educativa defende o papel da educação como agente equalizador das desigualdades sociais e de deficiências emotivas, cognitivas e linguísticas, abrangendo inclusive questões de saúde, nutrição e familiares. Observe que, até aqui, as concepções educacionais discutidas mantêm sua filiação ao paradigma do consenso. Mas na história sempre aparece e convive opiniões opostas e conflitantes. Passaremos então a considerar outras possibilidades de conceber o fenômeno educativo. Opondo-se ao modelo discutido anteriormente, o paradigma do conflito entende que toda sociedade possui contradições internas fortes o suficiente para levar à sua própria superação. E esses conflitos são necessários à sociedade. Apoiado no marxismo, adota o homem como o centro do universo. E é esse entendimento de sociedade que influencia o paradigma do conflito. Abordaremos agora duas dessas concepções. Primeiro, educação como fator de reprodução cultural. E dois, educação como fator de resistência e transformação social. Então vamos lá. Educação como fator de reprodução cultural. Em linha geral, os teóricos dessa concepção alegam que a escola veicula a ideologia burguesa e a impõe à classe trabalhadora, negando quaisquer possibilidade de expressar sua própria visão de mundo. Outros teóricos corroboram para essa visão, Bourdieu e Passeron,
para quem a escola age pela violência simbólica. Para eles, a violência simbólica da educação manifesta-se quando a escola leva o aluno a destruir sua visão de mundo para assumir a da classe dominante, levando a responsabilizar-se pelas consequências desse processo. Baudelot e Stabler denuncia que a principal função da escola capitalista é incultar a ideologia burguesa na classe trabalhadora, contribuindo assim para a reprodução das desigualdades sociais. A forma com que esses grupos de visões teóricas encaram a ação educativa tem provocado nas últimas décadas muitas críticas por se mostrarem, por exemplo, reducionista, à medida que apresentam o fator econômico como determinante das outras dimensões da vida social. Próximas ao funcionalismo por defenderem total passividade dos sujeitos sociais. Pessimistas e derrotistas por não levar em conta o caráter político das ações dos indivíduos visando a processo de transformação social. E imprecisas na análise da realidade social por não conseguirem captar o funcionamento contraditório dessa realidade. Educação como fator de resistência e transformação social. Veja que na concepção da educação como fator de reprodução cultural, não considera a ideia da resistência. Henri Giraud é um dos mais importantes representantes dessa teoria crítica em educação, que apresenta certa esperança emancipatória do trabalho da escola. O nosso caderno didático traz a seguinte informação. Quanto à relação escola-sociedade, essa teoria inspira-se no pensamento de Antônio Gramsci, teórico segundo o qual todos os homens são intelectuais, embora devido às condições materiais e ideológicas da organização da cultura, só alguns efetivamente desempenham essa função. Para ele, não há nenhuma atividade humana totalmente desprovida do elemento intelectual. Em linhas gerais, a teoria da resistência parte do princípio de que o processo de reprodução cultural nunca é total, existindo sempre germes de resistência nas práticas escolares dos grupos. O homem possui várias limitações e, para superá-las, é obrigado a interagir com seus semelhantes. Dessa interação surgem as organizações. O grupo constitui elemento básico da organização. Porém, nenhum grupo nasce pronto, mas é construído, sendo essencial para o processo de aprendizagem, para a convivência e para as relações. Souza ensina que, na sociedade, há dois tipos de grupos, primários e secundários. Os grupos primários, como por exemplo a família, possuem maior grau de interação, intimidade e coesão. Esse tipo de grupo requer mais tempo para desenvolver graus de interação e sentimentos comuns aos seus membros. Por sua vez, os grupos secundários mostram-se menos coesos, menos íntimos, mais formais e com formas de convivências mais explícitas. Esses grupos, como por exemplo aqueles formados por pessoas que assistem a uma sessão de cinema, revelam dificuldades de se sustentar por um longo período de tempo. No interior desse grupo, há uma relação diferenciada de poder. Assim, quando mais primário for um grupo, maior é a sua força sobre o indivíduo. Em outra direção, os membros dos grupos secundários modam as condutas do indivíduo, embora persista a influência dos membros
dos grupos primários. Vejam que interessante. É sabido que as ações e reações dos membros de uma sociedade estão ligadas às regras e costumes dessa sociedade. Por exemplo, a reação à dor e ao alívio da dor é inerente não ao indivíduo, mas ao grupo que ele pertence. Uma pergunta instigante é: como surgiram as organizações no mundo moderno? Sendo uma resposta complexa, é importante compreender como as organizações aparecem e em função de que necessidades humanas. Há muitos anos, os homens viviam em bandos, que constitui a primeira forma de organização. O caderno didático conclui que as muitas transformações verificadas no mundo no último século, particularmente aquelas relacionadas à tecnologia, fizeram com que as organizações, como por exemplo as escolares, também sentissem a necessidade de procurar acompanhar essas mudanças. Como podemos então definir a organização? Para chegarmos a essa definição, talvez devêssemos conhecer o significado de organizar, recorrendo a um dicionário. Verifica-se que organizar possui diversos sentidos, como por exemplo, tornar apto para a vida, estabelecer as bases, formar, dispor para funcionar, arranjar, etc. Souza define que, em linhas gerais, as organizações correspondem a formações sociais articuladas com o número necessário de membros. Elas possuem funções internas definidas e apresentam de forma consciente fins e objetivos específicos também estabelecidos. Existe uma diversidade muito grande de organizações. Organizações públicas e privadas, pequenas, médias, grandes, de participação obrigatória ou voluntária, econômicas, políticas, religiosas, educacionais, de produção ou de serviço, de associações de benefício mútuo e ou empresas comerciais. As organizações podem ser classificadas de diversas formas. Etzone, por exemplo, as classifica como coercitivas, utilitárias ou voluntárias. Voluntárias são aquelas nas quais os membros podem livremente entrar e sair com finalidade específica, igrejas e clubes recreativos. Coerciva são aquelas em que a coerção constitui-se na principal forma de controle sobre os membros. Um exemplo são as prisões. Utilitárias são aquelas que têm como principal forma de controle sobre os seus membros a recompensa. Por exemplo, fábricas e bancos. Também as características das organizações mudam conforme o autor consultado. Para Shea, essas principais características seriam constante interação com os ambientes, múltiplas funções e objetivos, presença de vários subsistemas interdependentes e interação dinâmicas, existência dentro de um conjunto de meios ambientes dinâmicos, presença de vários elos entre a organização e seus ambientes, ausência de autossuficiência e de independência nas organizações e realidade construída. Níveis de participação dentro das organizações. Estamos nos referindo aqui ao controle dos dirigentes e dos membros. E à medida que vai aumentando a autonomia, o controle vai saindo da mão dos dirigentes e passando para a mão dos dirigentes e dos membros.
Primeiro, os dirigentes só passam informações. Depois, uma consulta facultativa, onde os dirigentes podem ou não fazer essa consulta. A seguir, uma consulta obrigatória, em que os dirigentes são obrigados a consultar, mas as decisões ainda são tomadas pelos dirigentes. E assim por diante, até chegar à autossugestão, onde a participação dos membros é efetiva e as decisões são tomadas em comum acordo com os dirigentes. Mas por que a escola é diferente das demais organizações sociais? É uma resposta complexa. Podemos resumir da seguinte forma: a escola se difere das demais organizações por promover o desenvolvimento da capacidade cognitiva, operativas e sociais dos alunos por meio de conteúdos sistematizados. Proporcionar condições para fortalecer a subjetividade e identidade cultural das pessoas. Preparar para o trabalho e formar para a sociedade tecnológica e do conhecimento. Formar para a cidadania crítica sujeitos que interfiram na realidade, visando transformá-los e não apenas integrá-los ao mercado de trabalho. Desenvolver a formação dos indivíduos para valores éticos, qualidades morais, traços de caráter, atitude e convicções humanitárias e de solidariedade. É fato que as teorias administrativas vêm evoluindo ao longo da história e que existem diversas dessas teorias. Abordaremos aqui apenas duas: a teoria da natureza prescritiva e normativa e teorias de natureza explicativa e descritivas. Se você parar para pensar, verá que participa e depende ao mesmo tempo de diversas organizações econômicas, políticas, culturais, religiosas, educacionais. Para compreendê-las, é importante saber que elas têm alguns princípios. São produtos de um determinado contexto histórico. Mostram-se dinâmicas e com grandes possibilidades de adaptação. É fato que as teorias administrativas vêm evoluindo ao longo da história e que existem diversas dessas teorias. Abordaremos aqui apenas duas: teorias da natureza prescritiva e normativa e teorias da natureza explicativa e descritiva. Se você parar para pensar, verá que participa e depende ao mesmo tempo de diversas organizações econômicas, políticas, culturais, religiosas, educacionais. Para compreendê-las, é importante saber que elas têm alguns princípios. São produtos de um determinado contexto histórico, mostram-se dinâmicas e com grandes possibilidades de adaptação a situações diversas, possuem simultaneamente um caráter ideológico e prático, adaptam-se a contextos históricos diferentes, mas preservam determinadas ideias básicas e revelam em maior ou menor grau o elemento da burocracia. Abordagens prescritivas e normativas das teorias administrativas. Estudaremos nesse item 3 das principais teorias que fazem parte das abordagens prescritivas e normativas: administração científica, teoria clássica das organizações e escola das relações humanas. As teorias administrativas clássicas da primeira metade do século XX tendiam a não considerar o ambiente externo, preocupando-se somente com o ambiente interno das organizações. Nesse sentido, tratavam a organização como um sistema fechado, o que era possível naquela época, visto que o ambiente externo era mais estável e previsível. Nem o cliente era considerado nesse sistema. Tem uma frase atribuída ao Henry Ford que retrata essa teoria administrativa.
Você pode escolher qualquer cor para o seu carro, desde que seja preto. Veja que essa frase enfatiza o grau de especialização e repetibilidade, pois todos os carros fabricados eram pretos. No nosso caderno didático, vimos que a administração clássica enfatizou bastante o estudo científico da organização do trabalho nas organizações. Essa limitação e as mudanças sociais pelas quais passou o mundo no início do século XX fizeram com que uma nova teoria administrativa fosse criada, a Escola das Relações Humanas, a qual se mostrou preocupada com o ser humano no interior das organizações. Seu principal representante foi Elton Mayo. A Escola de Relações Humanas percebia o homem como um ser mais complexo do que supunha os pensadores da administração clássica, tendo como princípio básico a necessidade de uma visão mais elaborada a respeito da natureza da motivação humana. O ambiente social externo da organização deve receber atenção. A organização se caracteriza por ser um sistema social aberto e valores, sentimentos e atitudes possuem papel importante sobre o papel do processo de produção. A Escola de Relações Humanas, através de estudo, concluiu que a especialização de funções, por exemplo, que pintava os carros, somente pintava os carros, e uma rígida supervisão podem contribuir para a diminuição da produtividade dos trabalhadores dentro dessas organizações. E daí, percebe-se que essa teoria se opõe à outra. Por isso, uma característica marcante dessa teoria é sua ênfase nas pessoas, tentando humanizar as práticas administrativas da época, defendendo a valorização dos grupos sociais, a motivação, a liderança, a participação e, sobretudo, a preocupação com a satisfação no trabalho. Então, o quadro mostra um comparativo entre a administração clássica e as teorias das relações humanas. Então, qual que era a ênfase da administração clássica? Nas tarefas e na estrutura organizacional. E na teoria das relações humanas, a ênfase era nas pessoas. A abordagem da administração, a organização formal na administração clássica e na teoria das relações humanas é informal. Os principais representantes na administração clássica, o Taylor e Fayol, e na teoria das relações humanas, o Elton Mayo e o Levin. Então, no caderno didático tem essa comparação e vamos só para o resultado almejado, que na administração clássica era a máxima eficiência e na teoria das relações humanas era a satisfação do trabalhador. E veja que uma administração clássica se opõe à teoria das relações humanas. Abordagem descritiva e interpretativa das teorias administrativas. A teoria clássica das organizações e a escola das relações humanas revelam em menor ou maior grau elementos prescritivos e normativos do comportamento dos indivíduos dentro das organizações. Teoria comportamental inclui entre as teorias descritivas e interpretativas, sobretudo por direcionar sua preocupação para a pessoa humana. Souza esclarece que, de acordo com essa teoria, o comportamento humano é reforçado por suas próprias consequências. Nesse sentido, sempre que existir a necessidade de um organismo se proteger ou atender a alguma necessidade de sobrevivência, haverá, consequentemente, a repetição do mecanismo conhecido por condicionamento operante.
Teoria da burocracia. Ao estudar a burocracia, o Weber distinguiu 3 tipos de sociedade e de autoridade. Sociedade tradicional, tribo, clã, família e sociedade medieval, no qual predominam características patriarcais, com autoridade histórica, oriunda muitas vezes do poder divino, transmissível por herança ou dinastia. Sociedade carismática, partidos políticos, grupos revolucionários, nações em revolução, com predominância de característica mística e arbitrária, apresentando uma autoridade que é exercida pela influência pessoal ou pelo poder extraordinário de uma pessoa. E sociedade burocrática, estados modernos, empresas e exércitos, em que predomina a racionalidade entre meios e fins, sendo autoridade de natureza técnica e meritocrática. Veja a seguir as principais características da burocracia nas organizações. Características da burocracia nas organizações. Normas e regulamentos. Regras gerais escritas que determinam os procedimentos formais e definem como a organização deve funcionar. Divisão do trabalho. Instrumento que possibilita a sistemática especialização de alto grau, determina o emprego de pessoas tecnicamente qualificadas, garantindo assim a eficiência da organização. Hierarquia da autoridade. Objetivo é proporcionar uma estrutura hierárquica na organização, de forma que as pessoas executem suas atribuições dentro de um sistema de controle, indo do topo à base da pirâmide. Essa tabela ela está disponível no caderno didático, então nós não vamos discutir todas não. Vamos para a 10ª, que é a previsibilidade do funcionamento. Todos os funcionários devem comportar-se dentro das normas e regulamentos determinados pela organização para que seja possível a obtenção da máxima eficiência possível. No nosso caderno didático encontramos a seguinte afirmativa: os sistemas abertos estão em constante mudanças, por isso são mais flexíveis, com uma grande capacidade de transformação e adaptação às novas circunstâncias. A teoria da contingência entende que a estrutura da organização é composta de partes integradas e interdependentes, e por isso, qualquer alteração em uma das partes afeta o todo. Também é importante considerar que, dentro das organizações, cada situação vivida pelos seus membros é única, o que podemos extrapolar para a escola, pois também cada uma é única, não havendo uma forma definida de organizar um sistema. Essas e outras ideias semelhantes favorecem o surgimento de uma outra abordagem das organizações, a teoria da contingência. Em resumo, essa teoria entende que a organização, sendo única, com suas particularidades, há uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas para o alcance eficaz dos objetivos de qualquer organização. Ou seja, as condições do ambiente é que causam transformações no interior das organizações. Os defensores dessa teoria desenvolveram estudos e as principais conclusões desses foram as seguintes. As organizações apresentam certas diferenciações, divisão da organização em subsistemas. Ao se relacionar com o ambiente externo, a organização divide-se em unidades, sendo cada uma delas responsável por tratar com partes das condições externas fora da organização. E à proporção que crescem os sistemas, estes se diferenciam em partes, devendo o seu funcionamento ser integrado para que todo o sistema seja viabilizado.
Uma das grandes contribuições da teoria da contingência foi a demonstração do princípio de que, para administrar uma organização, é preciso encontrar o seu próprio modelo, pois não há uma forma pronta e acabada. Para organizar as informações passadas, veja o quadro. Teorias descritivas e interpretativas. A teoria comportamental, a teoria da burocracia e a teoria da contingência. E qual que é a ênfase? Da teoria comportamental, a ênfase é nas pessoas e no ambiente. A teoria da burocracia, na estrutura organizacional. A teoria da contingência, no ambiente e na tecnologia. Da mesma forma, compara a abordagem da administração, principais representantes, conceito de homem, comportamento organizacional do indivíduo, sistema de incentivo, objetivos organizacionais versus objetivos individuais, que é interessante, que na teoria comportamental, conflitos possíveis e negociáveis. Na teoria da burocracia, não há conflitos percebíveis. E na teoria da contingência, conflito de papéis. E os resultados almejados, na teoria comportamental, eficiência satisfatória, na teoria da burocracia, máxima eficiência, e na teoria da contingência, eficiência e eficácia. Na escola brasileira, 3 tendências de gestões educacionais são observadas: tendência conservadora, tendência democrática e tendência gerencial, segundo Teixeira. A gerencial, a mesma autora esclarece que essa é mais recente, tendo surgido nos anos de 1990, substituindo o eixo da democratização pelo discurso administrativo economista. Em linhas gerais, podemos dizer que essa tendência busca não a qualidade do ensino, mas, sobretudo, a qualidade do gerenciamento da escola, em suas diversas áreas de atuação, além de enfatizar o controle dos processos escolares. Senhores e senhoras, caros alunos, assim a nossa primeira aula chega ao fim. Aguardo vocês na próxima, obrigado e fiquem com Deus.